Será que é possível se comunicar com os mortos? Você acredita que é possível invocar aqueles que já morreram? Será que há possibilidade de uma pessoa que já faleceu voltar à Terra para trazer mensagens para os vivos? Essa ideia da mediunidade, onde uma pessoa serve de instrumento para trazer de volta aqueles que já partiram, com o objetivo de se comunicar com os que ainda vivem, é uma crença bastante popular em todo o mundo. Muitas pessoas, desesperadas e aflitas pela perda de pais, mães, filhos, maridos ou esposas, buscam respostas. Querem saber como estão os seus entes queridos falecidos, onde eles estão, se tem alguma mensagem ou palavra para oferecer. Movidas pela tristeza e pela dor, muitas recorrem à necromancia, à consulta aos mortos. Frequentemente, essas pessoas acabam sendo iludidas, pois, em experiências desse tipo, elas ouvem vozes e acreditam que estão realmente em contato com seus entes queridos. Mas a grande pergunta é: isso é realmente possível? O que a Bíblia diz sobre isso? Para entender tudo sobre este assunto, assista esse vídeo até o final. Clique no botão inscrever-se se ainda não for inscrito no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado todas as vezes que colocarmos um novo vídeo. Deixe o like no vídeo e ajude o nosso canal a continuar propagando a verdade. Um exemplo bíblico interessante envolve Davi, que, enquanto orava pelo seu filho doente, jejuou, chorou muito e clamou a Deus. No entanto, o menino morreu, conforme Deus havia avisado a Davi, como consequência de um grave erro que ele havia cometido. Davi ordenou a morte de Urias, marido de Batesseba, com quem teve uma relação extraconjugal, e depois se casou com ela. Após essa experiência, Davi disse: "Eu irei ao meu filho, mas meu filho não voltará a mim." Isso é um fato real. Aqueles que morrem não voltam mais. Nós, um dia, também morreremos e nos encontraremos com aqueles que já partiram, mas os mortos não retornam ao mundo dos vivos. Talvez você pergunte: então o que acontece com essas aparições, onde alguém se manifesta com a mesma voz e conhecimento de fatos passados? Eu não nego o fenômeno, mas nego a sua natureza. A Bíblia ensina que, muitas vezes, demônios se transfiguram como anjos de luz para enganar as pessoas. O que ocorre em muitas sessões mediúnicas é que espíritos enganadores se passam pelos mortos para transmitir mensagens aos vivos, com o objetivo de iludi-los e mantê-los presos nesse ciclo de engano. A palavra necromancia vem de dois termos gregos, necros, que tem a ver com morte, e manteia, que significa adivinhação. Portanto, necromancia é a prática de consultar os mortos para saber o futuro. O que a Bíblia diz sobre isso? Em 1 Samuel, capítulo 28, temos um exemplo de necromancia e de uma sessão espírita. O rei Saul se afastou tanto dos ensinamentos de Deus que consultou uma médium, na tentativa de trazer o profeta Samuel do mundo dos mortos para consultá-lo. Ao estudar 1 Samuel 28, percebe-se que Deus não aprovou a atitude de Saul ao consultar aquela médium. A Bíblia deixa claro que, ao fazer isso, Saul deixou de consultar a Deus. Em 1 Samuel 28, vemos que o espírito que apareceu para Saul não era realmente o profeta Samuel, mas um demônio que se personificou como ele. Quando a Bíblia diz Samuel disse a Saul, está apenas relatando o evento da perspectiva de Saul e da médium, que acreditavam estar diante de Samuel. No entanto, 1 Samuel 28:6 afirma que Deus não falava mais com Saul, nem mesmo através dos profetas. Assim, seria impossível que o verdadeiro Samuel desobedecesse a Deus e falasse com Saul. Outro detalhe importante é perguntar: Deus aprovou a atitude de Saul ao consultar a médium? Em 1 Crônicas 10:13-14, está escrito que Saul morreu por causa de sua transgressão contra o Senhor, pois ele não guardou a palavra de Deus. Além disso, consultou uma médium em vez de consultar ao Senhor. Por isso, Deus o matou e transferiu o reino para Davi, filho de Jessé. Portanto, um dos motivos que levaram à morte de Saul foi o fato de ele ter consultado uma médium. Se consultar uma médium equivale a não consultar a Deus, isso significa que o espiritismo não é o mesmo que consultar o Senhor.
Se o espírito que apareceu para Saul fosse realmente o profeta Samuel, então Saul teria consultado a Deus, pois Samuel era um profeta inspirado por ele. Mas, como consultar a médium equivale a não consultar a Deus, fica claro que não foi o verdadeiro Samuel que apareceu. A Bíblia menciona a prática de necromancia para nos ensinar o que não devemos fazer: consultar os mortos para saber o futuro. Saul, que antes era contra a necromancia, acabou se afastando tanto de Deus que passou a acreditar naquilo que ele próprio combatia. Isso nos ensina que o engano da necromancia, da mediunidade e do espiritismo é muito forte. Se não estivermos firmados nas Escrituras, podemos ser enganados, assim como Saul foi. Em 1 Samuel 28, vemos que Saul foi procurar a médium totalmente sensibilizado, não só emocionalmente, mas também fisicamente. Todo esse contexto fez com que ele fosse uma presa fácil para a enganação do diabo e dessa médium. Saul estava em jejum prolongado e emocionalmente abalado. Veja o que diz 1 Samuel 28, versículo 20. De súbito, caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras desse Samuel, e faltavam-lhe forças porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Agora, trago para você os pontos principais que demonstram, sem sombra de dúvida, que o Samuel citado nesse episódio não era o verdadeiro profeta. Vamos aos fatores que indicam isso. Primeiro, a médium já recebe a dica de com quem o rei Saul queria falar. Inicialmente, ela não sabia que era o rei Saul, pois ele estava disfarçado. Quando Saul revela que queria falar com Samuel, ele facilita a enganação demoníaca. Veja 1 Samuel 28, 11, quando a mulher pergunta: "Quem te farei subir?" Saul responde: "Faz-me subir Samuel." Ele, então, entrega tudo na mão da mulher, ficando vulnerável à enganação. A médium afirma ver Samuel e se espanta, mas na verdade ela se assusta com a presença do rei Saul, não com Samuel. Isso porque Saul havia eliminado vários médiuns de Israel pouco tempo antes, e ele estava disfarçado, como indica 1 Samuel 28, 13 e 28, 8. No verso 12, a mulher grita: "Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul." O susto dela foi com o rei, pois sabia que poderia ser punida. Saul, por outro lado, não viu absolutamente nada, ficando à mercê de qualquer enganação. Em 1 Samuel 28, 13, ele pergunta: "Não temas, que vês?" A mulher descreve uma figura óbvia de Samuel e Saul acredita. No verso 14, ele pergunta novamente sobre a figura e ela responde: "Vejo um ancião envolto numa capa." Saul, sem ver nada, se inclina e se prostra, sendo conduzido pela médium. Agora pense comigo. Se uma lei poderia matar a mulher por praticar feitiçaria, e o rei está diante dela, ela não tentaria agradá-lo com algo que ele queria ouvir. A mulher deu exatamente o que Saul queria, dizendo que via Samuel, e Saul acreditou sem ver nada. Esse falso Samuel agia à parte de Deus, pois Deus já havia desaprovado Saul e não respondia a ele, como vimos em 1 Samuel 28, 6. Se Deus não estava respondendo, por que mandaria um profeta para falar com Saul através de uma médium? Samuel, em vida, sempre falou da parte de Deus, e após sua morte não mudaria isso. Agora, veja que esse falso Samuel faz profecias erradas, mostrando claramente que era um demônio ou uma invenção da médium. Em 1 Samuel 28, 19, ele diz que Saul e seus filhos morreriam no dia seguinte e que o exército de Israel seria entregue aos filisteus. No entanto, muitos dias se passam até a morte de Saul e de alguns de seus filhos. Apenas em 1 Samuel capítulo 31 é que a batalha é citada, e nem todos os filhos de Saul morrem, como vemos em 2 Samuel 2, versículo 8, onde Esbocete, filho de Saul, sobrevive. Profecias que não se cumprem de forma exata indicam falsos profetas, como vemos em Deuteronômio 18, 22. Samuel, um verdadeiro profeta em vida, não se tornaria um falso profeta após a morte. O Samuel que a médium alegou ver era, portanto,
um demônio disfarçado. A morte de Saul foi consequência direta da consulta que ele fez a essa médium. 1 Crônicas 10, versículos 13 e 14 deixa isso claro. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, e também porque consultou uma necromante e não ao Senhor. Com isso, entendemos que não houve conversa com o verdadeiro profeta Samuel, pois isso seria uma impossibilidade clara segundo a Bíblia. É importante estar atento. É impossível se comunicar com os mortos. É impossível que eles voltem ou que tenhamos contato com eles. Precisamos nos firmar na verdade das Escrituras. Os que morreram não voltam mais. Um dia, teremos um encontro com eles, pois todos nós enfrentaremos o grande juízo de Deus. Os mortos ressuscitarão e todos estaremos diante do tribunal divino. Mas, por agora, não há mais contato com os mortos. Fique firme nessa verdade. Confie na palavra de Deus e você estará seguro. Finalizo com um ponto vital. Se não firmarmos nossa fé e lógica na Bíblia, seremos facilmente enganados. Se Saul, que era contra a necromancia e o espiritismo, foi enganado, imagine nós. Se esse vídeo te esclareceu, compartilhe com alguém que tenha essa dúvida e ajude-nos a continuar alcançando mais vidas com a verdade que liberta. Você também pode ajudar o nosso canal se tornando membro. Basta assinar o clube de membros do canal. É fácil e rápido e você contribui para continuarmos com este trabalho, além de ter acesso a vídeos exclusivos para membros e outros benefícios. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.